Convidar os irmãos e amigos que abram suas Bíblias em Efésios 3. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3,14. Leamos. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão Daniel Braga, por favor, pode orar. Amém. Nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele não somente nos salva, mas Ele também abençoa. E nós vemos nestes versículos aqui, Deus, o modo como o apóstolo Paulo, ele deseja que a igreja seja abençoada. Nós, quando pensamos a respeito da igreja, existem alguns pensamentos que eles são meio contrários àquilo que de fato é a igreja. É normal que as pessoas pensem que a igreja é esse prédio, por exemplo. Fala assim, a igreja Batista Betel é esse prédio na Instância Tangará. E nós sabemos que isso daqui não é igreja, né? O prédio em si não é uma igreja. Isso aqui é apenas um templo, né? E Deus, quando se propõe a abençoar o seu povo, Ele não se propõe a abençoar o seu povo dentro de um prédio. Ele abençoa a sua igreja. A igreja é a reunião de crentes em Cristo. Aí nós pensamos, se nós não estivermos aqui nesse local físico, nós estivermos reunidos em algum outro local, nós podemos contar com a bênção de Deus, porque ali efetivamente estará se reunindo a igreja de Jesus Cristo. Então, nós que somos igreja de Jesus Cristo, né, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela é formada pelas pessoas que são crentes em Cristo. Né, então, aí nós já tiramos qualquer ideia de sacramentalismo ou de local específico para que sejamos abençoados. O que a palavra de Deus nos mostra é que seremos abençoados como igreja, mas não que seja esse local físico. Agora, as reuniões da igreja, seja elas na casa de algum dos irmãos, ou seja ela num campo aberto, né, ou em um outro local, ela tem alguns elementos. Né, nós sabemos disso. Qual é o objetivo pelo qual a igreja deve se reunir? Esses são os elementos. Ela deve se reunir para adorar a Deus. Ela também é um local onde tomamos conhecimento do Evangelho.
É o local onde nós somos também edificados. Esses são os aspectos primários da igreja. Esse é o objetivo pelo qual nós devemos nos reunir. Buscar glorificar a Deus, conhecer o Evangelho, sermos edificados. É fato que existem muitas igrejas, ou seja, reunião de povo de Deus, que se reúne não com um propósito de edificação, conhecimento do Evangelho e glória de Deus, mas se reúne com o objetivo de se entreter. São igrejas que têm como o centro não Deus, mas o próprio homem. Todos nós gostamos de entretenimento, gostamos de nos divertir. Isso é da natureza do ser humano. O problema é quando o ser humano não consegue fazer a divisão, a separação adequada entre aquilo que é sério e aquilo que é entretenimento. A palavra de Deus é algo sério, irmãos. A nossa vida espiritual é algo sério. A reunião da igreja é algo sério. Porque ela foi estabelecida por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A igreja deve ser o local onde a voz de Jesus Cristo é ouvida e aqueles que são de Cristo seguem. Então nós devemos ter cuidado com relação à forma como nós nos apresentamos na igreja de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E essas passagens, esses versículos, ela nos exorta a respeito do que é uma igreja. E dessas características nós podemos deduzir aquilo que devemos ser. Em primeiro lugar, a igreja, ela manifesta a sabedoria de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele está no meio do discurso, não no final dele. Ele diz assim: por causa disto me proponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ora, por causa disto o quê? É a pergunta que nós fazemos. Por causa disto que o apóstolo Paulo está tratando, ele se põe de joelhos perante Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família toma o nome nos céus e na terra. Ele está falando que tomamos o nome de Deus aqui na terra. Você se considera um filho de Deus? Se você se considera um filho de Deus, você está tomando o nome de Deus para si. Você sabe que quando fala de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lá no Antigo Testamento, lá na lei mosaica, está querendo dizer que nós não podemos dizer que somos filhos de Deus e agir de um modo que não demonstre que somos filhos de Deus? Então o apóstolo Paulo ele faz aqui uma lembrança a respeito de um mandamento, de certa forma, mas esse mandamento ele quer nos chamar a atenção, no final das contas, irmãos, para o fato de que se nós nos consideramos filhos de Deus, existe uma certa maneira de viver aqui na terra que está de acordo com os filhos de Deus. E existe todas as outras formas de maneira de viver que não está de acordo com a vontade de Deus. Por causa disto eu me ponho de joelhos perante o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está falando a respeito, irmãos, de uma revelação que foi realizada por Deus e do qual ele é ministro. Acompanhem comigo a partir do versículo 4. Ele diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele está falando a respeito de algo misterioso. Existe algo que o apóstolo Paulo trata como mistério nas suas cartas, irmãos, e o que nós vamos entender o que significa aqui. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Irmão, então o que significa esse mistério? O mistério é nada mais do que algo que não estava revelado no passado, mas que foi revelado na época dos apóstolos e discípulos. Ele fala aqui apóstolos e profetas. Era algo que não estava claro, era algo que ainda que estava sendo dito, mas não estava perfeitamente compreendido dentro daquilo que se dizia. E aí no versículo 5 ele fala a respeito de como agora tem sido revelado pelo Espírito de Deus. E no 6 ele vai falar exatamente o que é, a saber,
que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então ele nos fala claramente aqui a respeito daquilo que Deus estava realizando e que antes era misterioso, porque se você lê o Antigo Testamento, você vai enxergar ali o povo de Israel se separando dos gentios, considerando os gentios impuros, né? E eles vivem durante todo o Antigo Testamento dentro dessa cisão com os gentios, né? Ainda que a palavra de Deus ela falasse em vários pontos, né, a respeito, por exemplo, do estrangeiro, como ele deveria ser recebido dentro do povo de Israel. Ele fala a respeito dos povos com quem eles poderiam, né, se juntar. Ele fala a respeito daqueles povos também com quem eles não deveriam se juntar. E tudo isso fica dentro de uma tensão no Antigo Testamento, onde o povo israelita, né, o povo de Israel, ele tem a denominação de ser o povo de Deus, e eles consideram todos os outros povos como povos pagãos e condenados. Só que aí, por meio da manifestação de Jesus Cristo, é revelado o modo como Deus concilia gentios e judeus, por meio do seu próprio sacrifício. Então, esse era o mistério que antes estava oculto, mas que foi revelado. Como é que nós podemos fazer com que judeus e gentios se reconciliem? Foi por meio de Jesus Cristo, o mistério revelado. Como é que nós podemos fazer com que o homem, aí incluindo o judeu, ele possa ser reconciliado com Deus, o Pai, uma vez que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus? É por meio de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele está falando que esse mistério é a manifestação de Cristo para reconciliar judeus, gentios, homens com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Revelação do mistério, do qual ele, o apóstolo Paulo, é ministro, como ele fala no versículo 7, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder, para que, no versículo 10, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, Deus está dando testemunho a respeito da sua sabedoria multiforme por meio da igreja. A igreja, irmãos, para Deus, ela tem um propósito de glorificá-lo. Por meio da igreja, Deus testemunha às potestades dos céus, né, aos anjos e também aos demônios. Ele dá testemunho a estes a respeito da sua sabedoria. Deus mostra o quão sábio ele é. Talvez nós pensemos, por que Deus está testemunhando para as potestades dos céus, né? Por que ele não está testemunhando para os homens? Eu não sei por quê. Mas a Bíblia fala que Deus tinha esse propósito. O que eu posso dizer, aquilo que a Bíblia nos revela, é que tanto os céus ou terra e tudo que foi criado, né, e o universo, todos glorificam a Deus. A glória de Deus ela vai ser dada não somente por seres humanos que passaram por essa terra e creram em Cristo, mas todas as coisas vão reconhecer a glória, a majestade, a sabedoria de Deus. E Deus tem feito isso por meio da sua igreja. É a igreja que Cristo fundou. É aquela cujas portas do céu, as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja, ela tem um papel fundamental dentro da glória de Deus. É obra de Deus para a sua própria glória. Esse mistério, então, irmãos, de reconciliar gentios e judeus, de fato é algo que antes, no Antigo Testamento, era algo irreconciliável. Imagina que você tem um povo, no caso do povo judeu, o povo de Israel, que olhava para o gentio e desprezava o gentio. Você pode ter um exemplo disso com relação à relação que eles tinham com os samaritanos. Os samaritanos, eles eram meio judeus. Mas os judeus falavam assim, não existe esse negócio de meio judeu. Ou é 100% judeu ou não é judeu. Mas pensar dessa forma é uma ignorância completa, porque nem o judeu é 100% judeu. Davi não era 100% judeu. Quem era a avó dele? Uma moabita, Ruth.
né? Então, essa questão que o judeu tanto prezava era irreconciliável na cabeça de um judeu. Mas dentro do plano de Deus já tinha sido resolvido há muito tempo, né? Então você começa a observar que apesar do homem não saber como resolver aquela questão, o fato é que Deus já tinha resolvido o problema. Já vinha manifestando essa questão no passado. E ele vem mostrando aos homens como ele poderia fazer isso tudo. Veja aqui que no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Olha, você percebe aqui que o que Cristo fez e como é que ele reconciliou o homem? Porque o judeu, o que ele falava? Eu tenho a lei de Deus, eu recebi a lei e o testemunho, né? Os profetas são todos judeus, né? A lei foi dada para Moisés, o nosso principal profeta. Nós conhecemos a lei de Deus de uma forma ampla. Os nossos escribas e os fariseus, eles são luz para nós aqui, porque eles nos mostram o caminho que nós devemos andar, baseado na palavra de Deus, na lei de Deus. Então eles se orgulhavam de ser judeu, porque realmente tudo isso não era falso, né? Eles receberam a lei da boca de Deus, por meio de Moisés. Deus falou com profetas judeus para instruir o povo. Então tudo isso estava ali de forma muito clara, apresentada para eles. Não havia mentira, havia verdade nisso tudo. Porém, a grande questão é que o judeu olhando para um gentio, ele falava assim: vocês não têm nada disso. Olha como vocês vivem. Vocês adoram a vários falsos deuses, são ídolos. Não podem fazer absolutamente nada. Vocês vivem oferecendo seus próprios filhos para Moloque, né, que era um dos deuses que eles sacrificavam os próprios filhos àquela entidade, né, aquele falso deus. E vocês vivem numa forma totalmente obscura, né? Havia miséria, havia realmente... E o povo de Israel não, era um povo ordenado, era um povo limpo nos seus costumes, organizado socialmente, com uma lei que estabelecia a ordem da própria nação. E tudo isso era louvável para quem visse de fora. E eles achavam que eles estavam acima dos gentios. Eles eram melhores. Afinal de contas, eles eram filhos de Abraão. E o que Deus fala para nós aqui por meio do apóstolo Paulo é que Jesus Cristo, ele desfez tudo isso. Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, ou seja, aquilo que eles prezavam tanto, que era a lei dos mandamentos. Você precisa guardar isso, guardar os dias, você precisa se guardar de determinado tipo de alimento, você precisa guardar determinado dia da semana. Cristo desfez isso, porque essa era uma grande barreira que existia entre os gentios e os judeus. Vocês não guardam sábado, vocês não guardam as festas judaicas, vocês comem qualquer porcaria. Nunca nós poderemos nos juntar com vocês. Nós não podemos nem comer na mesma mesa que vocês. Porém, Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Porque quando Cristo veio, ele fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E aí, sendo, irmãos, aquela questão de guardar os mandamentos, ela não faz sentido. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, em Cristo ele morreu pelos dois, tanto por judeu quanto por gentios. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então é por causa disso, irmãos, que o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele se põe de joelhos diante do Pai. Porque Deus, ele realizou um feito grandioso por meio de Jesus Cristo, revelando assim o mistério de como os homens haveriam de ser reconciliados com Deus e consigo mesmo, né, judeus e gentios. E por ele reconhecer e ter o pleno conhecimento dessa questão e saber que a igreja ela foi colocada por Deus para manifestar a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades, ele, com essa ideia na sua mente, ele se põe de joelhos a Deus
e ele intercede dessa forma pela igreja. Porque onde é que vai estar junto judeus e gentios? Naquela época, eles se juntavam na igreja. Você podia ter gentio na sinagoga, você até podia ter. Desde que ele passasse pelo processo de purificação. Ele precisava ser circuncidado, ele precisava se tornar um judeu, se converter ao judaísmo, e aí passar pelos rituais, e aí sim ele poderia ser aceito dentro da sinagoga. Por um processo. Mas aí na igreja você junta judeus e gentios. E aí você tinha, irmãos, judeus que continuavam ali guardando o sábado, e você tinha gentios que pouco sabiam a respeito do sábado. Eles não tinham recebido a lei. Mas a mensagem era para ambos os grupos. E aí o apóstolo Paulo, com esse entendimento do que a igreja significa, do que ela realiza, que ela manifesta a sabedoria de Deus, por reunir não somente gentios e judeus, mas ela reúne ricos e pobres, ela reúne pessoas de etnias diferentes. Dentro da igreja de Jesus Cristo você tem pessoas que são de várias regiões de um mesmo país, ou mesmo de várias regiões do mundo, mas adoram ao mesmo Deus por meio do mesmo Senhor Jesus Cristo. E assim Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. E o apóstolo Paulo, então, de joelhos, diante do Pai, ele intercede para que aos membros da igreja seja concedida bênçãos espirituais. Porque Cristo ele salva o homem, mas ele também abençoa aos homens por meio da igreja. E aí ele fala a partir do versículo 16: na sua intercessão para que, segundo as riquezas da sua glória, Deus é glorioso e é muito rico nisso, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, o apóstolo Paulo ele pede para que o homem seja fortalecido, para que vós, a igreja, aqueles que são membros daquela igreja que manifesta a sabedoria de Deus, sejam fortalecidos no homem interior, que é o que nós precisamos. A característica do cristão é ser um homem espiritual. Porque o que diferencia um crente de um descrente é que o crente ele tem vida espiritual. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus ele vem habitar em nós. Cristo habita em nossos corações pelo amor, para que nós possamos ter discernimento em relação a todas as coisas. A verdadeira conversão, irmãos, ela vem com uma mudança de mentalidade que faz com que nós observemos as coisas ao nosso redor e a nossa própria vida e nosso próprio interior de uma forma diferente. Esse é o homem interior que precisa ser gerado em nós. É o homem interior que é gerado naqueles que fazem parte da igreja de Cristo que glorifica o seu santo nome. É por meio desse homem interior também que nós sofremos grandes derrotas e também sofremos. Porque se você parar para pensar, irmãos, o pecado ele começa no nosso homem interior. Com relação àquilo que nós falamos que não deveríamos falar, ela nasce no nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, se o nosso coração, que faz parte do nosso homem interior, ele não está purificado, nós vamos pronunciar palavras de blasfêmia, palavras que não edificam, e nós vamos ser aquelas pessoas que realmente não estamos vivendo para a glória do Senhor. Então o desejo do apóstolo Paulo dentro desse seu pedido é que os homens possam ser edificados espiritualmente, contrastando com aquela questão da carne. Ele vai falar a respeito disso no capítulo 5, versículo 18, exortando aos irmãos, mais adiante, dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele faz uma comparação assim, você tem um copo de vinho e você tem o Espírito, e você precisa escolher entre os dois. O vinho ele serve para a dissolução, ou seja, quando você está embriagado, da embriaguez, irmãos, nunca vem coisa boa. Você não julga corretamente as coisas, você age de forma intempestiva, a natureza carnal ela é aflorada por meio do álcool, e nós temos como resultado a desgraça humana.
Você pode observar, o álcool ele destrói a sociedade, destrói as famílias, destrói a vida daquele que consome e daqueles que estão no seu entorno. É uma grande maldição. O apóstolo Paulo ele faz a seguinte proposta para os irmãos: não vos embriagueis com vinho. Troca. Aquele que bebia, não beba mais. Ao invés disso, enchei-vos do Espírito. O Espírito que te dá equilíbrio. O Espírito que te dá discernimento. O Espírito do qual procedem boas coisas. O Espírito do qual edificamos as nossas próprias vidas para o nosso bem, a vida dos que estão ao nosso redor. O Espírito, irmãos, é a bênção de Deus na vida do homem. E é isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção quando ele fala: fortalecei-vos do homem interior. Nós poderíamos ver os exemplos práticos que ele fala a respeito do relacionamento do marido com a esposa, do filho com os pais, do servo com os patrões e dos patrões com seus servos. Que são os exemplos clássicos de pessoas espiritualmente cheias, agindo de modo espiritual em relação a cada um desses aspectos. Então, a palavra de Deus opera no meio da sua igreja para que o homem interior seja fortalecido. Por meio desse fortalecimento, irmãos, nós temos discernimento espiritual. E assim nós não vamos andar como o resto dos homens. No capítulo 4:17 fala: e digo-vos isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Ou seja, existe uma vaidade da mente dos homens que vivem de acordo com o seu próprio desejo do coração, e existe a forma de viver segundo Cristo. Essa forma de viver segundo Cristo é a forma que o apóstolo Paulo deseja que a igreja viva, por meio do homem interior. Então Paulo ele intercede para que sejam membros de igrejas fortalecidos no homem interior, uma vez que ele está falando a respeito da manifestação da sabedoria de Deus para conhecimento dos principados e potestades nos céus. Mas ele não fala somente a respeito desse fortalecimento espiritual, ele fala a respeito também do conhecimento do amor de Jesus Cristo. Quando eu comecei a mensagem, eu falei a respeito da questão de nós glorificarmos a Deus, conhecermos o Evangelho e sermos edificados. Irmãos, nós precisamos nos reunir para conhecer o amor de Jesus Cristo. Versículo 17, ele vai dizer: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, em primeiro lugar, você só vai ter a Jesus Cristo no seu coração, Existe uma frase que é bem usada nos dias de hoje que diz respeito a isso: receba Jesus no seu coração. Mas ele fala que isso só pode acontecer pela fé. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ou seja, é necessário que nós tenhamos algum conhecimento a respeito de quem Jesus Cristo é. A fé ela não é, irmãos, um pulo no escuro. A fé ela é fundamentada em fatos bíblicos, fatos a respeito de Jesus Cristo. Quando você evangeliza alguém, irmãos, e existem muitas pessoas que usam métodos de evangelização, o que eu não sou totalmente contra, Certa vez perguntaram para um dos maiores evangelistas, que o mundo moderno conheceu, D.L. Moody. Falaram para ele assim: Moody, eu não confio muito, eu não gosto muito do seu método de evangelização, de evangelismo. E aí ele falou: não, qual é o seu método? E aí a pessoa falou assim: eu ainda não tenho um método específico. Aí o Moody respondeu: eu prefiro ficar então com o meu método. É melhor algum método que método nenhum, na concepção do Moody. Só que existe muito erro nos dias de hoje. Existe uma concepção, por exemplo, que fala assim: você precisa apresentar o plano de salvação para uma pessoa. Só que a salvação não é um plano, nesses termos. Eu entendo que a pessoa está querendo dizer assim: mostrar para a pessoa os fundamentos escriturísticos da salvação. Ok.
Mas muitas vezes você decora um plano de apresentação, e aí é que está o problema. Você está conversando com uma pessoa que conhece alguma coisa da palavra de Deus e você apresenta um plano. Você fala com uma pessoa que não conhece nada a respeito da palavra de Deus e apresenta o mesmo plano. E aí você vai para uma outra, uma pessoa que tem dificuldade para entender determinado aspecto, é o mesmo plano. E é claro que o plano acaba não funcionando. A longo prazo, esse é o resultado. O que nós fazemos quando evangelizamos é apresentar a Jesus Cristo. Esse é o plano. E não existe como você apresentar Jesus Cristo sem doutrina. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto muito de doutrina, Mas, irmãos, não existe evangelho sem doutrina. Porque doutrina é conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo. É saber quem é Deus, o que Ele fez, o quão santo Ele é. É nós podermos entender qual é a nossa realidade diante de um Deus santo, reconhecendo os nossos pecados. Saber o que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. E saber como que nós precisamos responder a esse feito de Deus. Qual é a resposta que nós damos a isso tudo? Arrependimento e fé. Somente por meio do arrependimento e fé que Jesus Cristo vai habitar no nosso coração. E uma vez que Ele habita no nosso coração, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, é claro que você ama Jesus Cristo se você está em Cristo. E é por isso que muitas vezes o plano falha, o plano da salvação falha, porque você apresenta um Jesus Cristo ao qual muitas vezes está te oferecendo algo que é bom para você, mas ao qual você não nutre nenhum amor a Ele. Você já parou para pensar nisso? Não, mas a pessoa vai amar a Jesus Cristo se eu falar para ele que Jesus ama ele. Jesus te ama. Ora, isso deve ser uma coisa boa. Mas eu não posso dizer que eu amo a Jesus Cristo, de fato. E sabe por que você não ama? Porque você não conhece Ele. Como é que você pode amar quem você não conhece? Não dá. Você precisa conhecer. A gente pode só falar de pessoas, falar assim, mas ele morreu por você, pelos seus pecados, mas se você não tem nenhuma concepção a respeito de pecado, você convive com o pecado. Nós vivemos numa sociedade pecadora e vivemos muito bem numa sociedade imersa em pecado. Então nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. E conhecendo a Jesus Cristo, amá-lo. E amando a Jesus Cristo, estamos enraizados e fundados nesse amor. Para quê? Para podermos perfeitamente compreender. Aí ele fala ele usa uma metáfora, uma forma ilustrativa para conhecer o quê? Com todos os santos, ou seja, todos os crentes juntos, reunidos, falando novamente da comunhão dos crentes, qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo. Ou seja, é possível nós conhecermos toda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo está falando que é esse o nosso objetivo, irmãos. Esse é o objetivo de nós como igreja, deve ser conhecer o amor de Jesus Cristo na sua imensidão. O homem pode medir o tamanho do amor de Jesus Cristo? Não. O amor de Deus? Não. Nós não podemos compreender, nós não podemos conceber, irmãos. A própria forma como as Escrituras nos mostram que Deus nos amou é uma ofensa à nossa intelectualidade, à nossa mente. É antinatural. Porque para mim natural é entender que se uma pessoa faz alguma coisa, ela recebe alguma coisa em troca daquilo que ela fez. Isso para mim é normal. Se você trabalhou, eu vou até o fim, lutando junto com você para que você receba o seu salário. Isso é justo, é correto. Porque foi isso que foi combinado. Agora, entender que eu recebo alguma coisa sem ter feito absolutamente nada, eu posso entender que é um presente. A gente dá presente para as pessoas. Só que a gente dá presente para pessoas que nós gostamos, não é verdade? E quando a pessoa só te ofende?
Você dá presente para ela? Quando a pessoa respira e o ato dela respirar é uma ofensa para você. Presentear esse tipo de pessoa é muito estranho para mim. Não é normal para mim. Pior ainda é o presente que é dado. Pior no sentido de compreensão. Eu não consigo compreender como esse Deus ainda dá aquilo que ele tem de mais precioso. Em toda a Bíblia, irmãos, nós vamos ver do Antigo Testamento Deus se exaltando. Legitimamente. Ele mostrando o quanto ele é precioso, o quanto ele é valoroso, mostrando o quanto ele é sublime, o quanto ele é glorioso, o quanto ele é desejável. Ele se mostra como aquilo que é mais importante de tudo. E que todas as outras coisas, elas são apenas uma sombra da sua glória. Para chegar no Novo Testamento, e esse Deus todo se dá por você. Ele não deu uma coisa pequena. Em um aspecto nós entendemos que Deus deu seu próprio Filho, Jesus Cristo. Que é mais do que qualquer pessoa poderia esperar dele. Ou de qualquer coisa. E por outro lado, ele deu-se a si mesmo. Isso não te choca porque talvez você não conheça a Deus. Porque ao conhecer a Deus, nós entendemos o preço que foi pago na cruz. E é um preço que não pode ser medido. Nem altura, nem profundidade, nem comprimento. Mas nós estamos aqui para tentar compreender essas coisas. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Excede o entendimento, irmãos. A gente tenta falar a respeito disso, mas para muitas pessoas aqui isso não é nada. Porque não entende. Nós mesmos temos dificuldade em dizer, porque não compreendemos completamente. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que alguém pode ser cheio da plenitude de Deus, irmãos? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, eu não entendo. Porque Deus, ele é imenso. E o homem não pode compreendê-lo. Jamais o homem pode compreender a Deus na sua plenitude. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui que ele se põe de joelhos para que sejamos fortalecidos no homem interior, para que compreendamos o amor de Cristo na sua imensidão e que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. O que é desejado pelo apóstolo Paulo, irmãos, é que nós tenhamos força espiritual em primeiro lugar. A força que muitas vezes falta em nós nos nossos dias. E nós andamos trôpegos, frágeis, fracos. E não damos o verdadeiro valor para aquilo que Deus tem preparado. Segundo lugar, para que compreendamos o amor de Jesus Cristo. E somente por meio da compreensão desse amor de Cristo é que nós podemos ser cheios da plenitude de Deus. É que nós podemos ter, irmãos, as nossas falhas aparadas, e nós podemos ser fortalecidos, e que nós podemos ser abençoados por Deus. É por meio da compreensão do amor de Cristo. Ele é o canal condutor, irmãos, de todas as bênçãos que procedem de Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos cansar de falar a respeito de Cristo. Do papel dele dentro dessa reconciliação do homem gentil e do judeu para com Deus. Da forma miraculosa pelo qual Deus demonstra, né, a sua sabedoria, a sua multiforme sabedoria às potestades dos céus e da terra. É por meio da tentativa, irmãos, dia após dia, de compreender o amor de Jesus Cristo e o amor de Deus por nós.
Era isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja conhecesse lá em Éfeso. Que Deus, Ele valoriza a igreja, porque é por meio dela que Ele se manifesta glorioso para testemunho das potestades dos céus. E esses que fazem parte da igreja precisam da força do Espírito de Deus, no homem interior, para que a glória de Deus seja feita. Para que possam conhecer o amor de Jesus Cristo e por meio do amor de Jesus Cristo sejam cheios de toda a plenitude. E a igreja de Jesus Cristo seja uma igreja abençoada e abençoadora a todos aqueles que nela fazem parte. E com isso, irmãos, nós precisamos fazer algumas aplicações desse texto. Isso que Deus tanto valoriza nos nossos dias é tratado com total descaso por muitos que se dizem crentes. Por um lado, nós temos aqueles extremos que dizem que não precisam de igreja e vivem uma vida sem Cristo, sem igreja, mas falam que eles próprios são igreja e anulam totalmente aquilo que Deus se propõe a fazer por meio da igreja, que é dar testemunho a respeito da multiforme sabedoria do Pai. Não existe sabedoria nestes que estão falando que podem viver sem igreja. A sabedoria de Deus é demonstrada na igreja. Outros que não são tão extremos, mas que frequentam as reuniões das igrejas sem compreensão. Ora, é para que nós possamos compreender, ele fala no versículo 18, né? Por meio de estarmos enraizados no amor de Cristo, podendo compreender com todos os santos, né, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Mas muitas pessoas pegam sua Bíblia e transformam a sua ida à igreja num ritual. Fala assim, olha, eu vou para a igreja, mas só porque é a coisa certa a ser feita. Ninguém vai falar que não, você não vai para a igreja porque, né, é melhor você ir para o boteco. Ninguém vai dizer isso. Até no boteco eles vão falar para você, não, vai para a igreja. Né? Você já falou com pessoas que, né, são ávidas frequentadoras de boteco, ou mesmo que estejam bêbadas? Eles vão falar para você aquilo que é certo. Não, você tem que ir para a igreja mesmo, que é a coisa certa, tem que fazer isso. E às vezes você ouve o bêbado e você vai para a igreja, mas você não sabe por que você está indo também. Você faz isso de forma ritualística, irmãos. Isso é um descaso com relação àquilo que Deus se propõe à sua igreja. Né? Nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus e nós precisamos fazer isso com o Espírito. E nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo. Outros são incrédulos em relação à igreja. A realidade, irmãos, que esse ponto aqui ele atinge até crentes verdadeiros. A incredulidade. Né? Às vezes nós nos reunimos, irmãos, mas nós não acreditamos naquilo que Deus tem falado a respeito da sua igreja. Você está aqui hoje, mas você não acredita que Deus está aqui. Você acredita que Deus, ele se manifesta de modo diferente na igreja? Por que eu falo da incredulidade, irmãos? Porque se nós acreditássemos realmente que nós temos uma audiência com Deus quando nos reunimos como igreja, a nossa atitude deveria ser diferente da atitude que nós vemos. Eu escolho o dia que eu vou para a igreja. Eu escolho os cultos que eu participo na igreja. Eu escolho a hora que eu chego na igreja. Nós fazemos isso porque nós não acreditamos que Deus está aqui. Porque se nós acreditássemos que é o Deus das Escrituras, ora, irmãos, nós deveríamos mudar a nossa atitude. Assim como a nossa mente também. Quanta indisposição nós temos para ouvir a palavra do Senhor.
Irmãos, é fato que nós não chegamos na plenitude. Nós não vamos chegar na plenitude. Chegaremos na presença do Senhor. Mas ainda assim nós não compreenderemos ao Senhor totalmente. O Senhor é maior do que as suas criaturas. Ele é maior que o nosso entendimento. Mas, irmãos, nós precisamos saber qual é o objetivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Nós precisamos de uma atitude mais responsável com aquilo que conhecemos a respeito de Deus. Ou pode ser que nós realmente não compreendamos tudo isso. E a igreja para nós é apenas um local que nós nos reunimos e ali nós vamos ouvir alguma coisa que deve ser a coisa certa a ser feita, mas que realmente não tem o poder de transformar as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos ser mais diligentes com a obra do Senhor. Talvez você diga que de fato nunca tenha visto a Deus, e eu vou concordar com você. Porque se você falar que você viu, aí sim a gente vai ter um problema. Mas apesar de nós nunca termos visto a Deus, irmãos, eu pergunto para você se você nunca sentiu a presença de Deus. Porque talvez isso justifique a sua postura e a sua atitude. Você nunca viu a mão de Deus operando de uma forma clara ao seu redor? Deus para você é abstrato? Se essa é a sua realidade, eu compreendo por que você age da forma como age. Agora, se você já experimentou do poder renovador do Espírito Santo na sua vida, você não tem motivo para agir da forma como tem agido. Nós todos, irmãos, precisamos crescer no conhecimento do amor de Jesus Cristo. Nós precisamos de doutrina para conhecer quem é Deus. Nós precisamos de doutrina para saber como é que Deus salvou o homem. Nós precisamos, irmãos, de doutrina para poder ter os nossos corações direcionados para as coisas certas quando nós estamos cantando, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos louvando a Deus. Mas saiba, irmãos e amigos, que apesar de nossa atitude, e aí quando eu falo da nossa atitude, irmãos, eu estou sim fazendo uma crítica à Igreja Batista Betel Independente. Porque nós não éramos assim, mas nós temos nos tornado dessa forma. Nós temos 70 membros 72 aproximadamente, tira 12 que é lá de São José, fica 60. Dentro desses 60 nós temos alguns que realmente não estarão conosco, porque estão morando fora dessa cidade, e outros 15 irmãos que agem da forma como eu descrevi aqui. Escolhem o dia que estarão no culto do Senhor. E eu pergunto para vocês, se vocês sabem o real propósito desta reunião. Uma vez que essa seja a nossa atitude, é claro que existe espaço para o arrependimento dentro disso, porque nosso Deus nos oferece. E é dentro disso que o apóstolo Paulo também nos diz aqui dentro desse texto. Saiba que Deus constituiu a sua igreja por Jesus Cristo para suprir as nossas necessidades. Nossas necessidades espirituais, nossas necessidades de comunhão e a nossa necessidade de amor. E a exortação, irmãos, ela é uma exortação em amor porque eu desejo, sinceramente, que todos aqueles que fazem parte deste ministério sejam exortados pela palavra do Senhor. E que ao ser exortado também possam corrigir aquilo que está errado na vida. Porque nós não podemos fazer pouco caso, irmãos, daquilo que Deus valoriza tanto. Cristo morreu pela sua igreja. E o clima nos impede de adorar a Deus. Isso não está certo. Então que possamos buscar o fortalecimento espiritual, a compreensão do amor de Jesus Cristo, a fim de sermos cheios de toda a plenitude. Esse é o objetivo, irmãos. A igreja de Cristo, ou a verdadeira igreja, ela estará na terra na volta de Jesus Cristo. Agora, irmãos, o que é uma igreja verdadeira? Uma igreja verdadeira é uma igreja que tem na palavra de Deus a sua única regra de fé e prática, cujos os membros se submetem a ela. Porque pode ser o que for, mas se ela não segue esse livro,
ela não é uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. E ponto final. Que nós possamos honrar aquilo que Cristo fez em nós, por favor.